Queridos irmãos e irmãs, a leitura que ouvimos hoje da carta aos Hebreus nos traz uma exortação, é quase o final já da carta aos Hebreus, nos traz uma exortação sobre como nós, discípulos de Jesus, devemos proceder. Depois de toda a reflexão da carta aos Hebreus, que nós lemos na liturgia nesses últimos dias, nós vemos agora apontando para nós o que é o absolutamente indispensável na vida cristã. A primeira coisa que é elencada é a caridade. Perseverai no amor fraterno. Onde não há caridade, não há cristianismo. Não há discipulado missionário de Jesus. Perseverai no amor fraterno. E aí dá algumas indicações daquilo que nós chamamos obras de misericórdia. Não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Vejam que a caridade não é uma declaração romântica de intenção, simplesmente. Ela implica atitudes de solidariedade. Ontem celebrávamos o dia da fraternidade universal, que agora a Organização das Nações Unidas estabeleceu, inspirada justamente num gesto do Papa Francisco, que visitou, não ontem, mas em 2019, o imã, lá em Abu Dhabi, grande líder muçulmano, e juntos firmaram uma declaração de fraternidade, de amizade. Depois o Papa Francisco publicou, no ano passado, em outubro, 3 de outubro, a encíclica Fratelli Tutti, falando sobre essa fraternidade universal inspirada em São Francisco de Assis, e nesse encontro também que ele teve com este grande líder muçulmano. E o Papa chama atenção para isto. Ou nós somos todos irmãos, e aceitamos isso, e buscamos viver assim, ou então nós vamos estabelecer nós contra outros que nós consideramos inimigos. Estão vendo a lógica perversa? Ou somos todos irmãos, fratelli tutti, ou nós temos inimigos. Não tem meio termo. Se eu não reconheço o outro como irmão, ele é o quê? Ele é inimigo, ele é concorrente, ele é ameaça, ele é estranho. Então aqui a caridade, perseverai no amor fraterno, não esqueçais a hospitalidade. Nosso mundo hoje tem gente que não quer receber os outros. Vejam o problema das migrações. Quanta dificuldade, às vezes, até na Europa cristã, para receber os migrantes, refugiados, que vêm de situações de perseguição política, ou de busca de uma vida melhor, ou da miséria, de qualquer tipo de situação. A mesma coisa, até há pouco tempo, nos Estados Unidos, agora pararam a construção daquele muro, exatamente para impedir que os migrantes entrassem. Enfim, cadê a hospitalidade? Não é próprio de cristão. O cristão, ele pratica a hospitalidade. Você sabe que São Bento, há tanta devoção a São Bento, Tem tantas pessoas que me pedem para abençoar a medalha de São Bento, uma devoção bonita. Você sabe que São Bento, organizou vida monástica. Viviam os monges ali em torno do mosteiro. O lema é ora et labora, trabalho e oração. A oração da liturgia, o trabalho, a vida fraterna. Mas você sabe que na regra de São Bento está muito claro a prática da hospitalidade. Ele coloca como uma prática fundamental acolher aqueles que estão passando. E nessa perspectiva que está dizendo aqui o texto,
Não esqueçais a hospitalidade, pois graças a elas alguns hospedaram anjos sem o perceber. Podemos lembrar daquela passagem do livro do Gênesis, capítulo 18, quando Abraão, naquele calor do dia, junto com Sara, lá na tenda, recebe aqueles 3 personagens misteriosos que estão de passagem e que vão lhe trazer a promessa do filho Isaque, o filho da promessa. Então, uma alusão também a isso. Hospitalidade. Hospitalidade significa, então, acolher todos como irmãos. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles. Quanta gente, às vezes, despreza os prisioneiros. Aqui não se trata de não fazer justiça. É uma ideia muito equivocada quando alguns falam assim, mas a igreja está defendendo bandido. Não, a igreja não defende bandido, não defende erro. A igreja defende a fraternidade. Nós cristãos acreditamos que as pessoas que erram podem ser salvas. Jesus Cristo não deu a vida por nós? Não quando nós éramos bons, não porque nós merecêssemos, mas porque Deus é bom. Então, as pessoas devem ter oportunidade de recuperação. Então, lembrai-vos dos prisioneiros como se estivesseis presos com eles. Olha como é forte o texto. E dos que são maltratados. Quanta gente é maltratada, pois também vós tendes um corpo. E hoje nós estamos rezando, como foi dito já no comentário inicial da missa, a intenção do apostolado da oração para esse mês de fevereiro, os devotos do coração de Jesus, intenção proposta pelo Papa, pelas mulheres que sofrem violência. Quantas mulheres são maltratadas? Às vezes dentro do lar, às vezes no matrimônio. Quantas mulheres são desrespeitadas? Sofrem todo tipo de humilhação e de agressão. Nós até usamos a expressão feminicídio, Então, lembrar dos que são maltratados. Esse é um dos exemplos das mulheres, não só, mas tantos outros. Mas hoje, como estamos lembrando dessa intenção do apostolado da oração, lembremos também. Pois também vós tendes um corpo. Ontem eu lembrava o caso dos mendigos, Caso real, acontecido agora recentemente em São Paulo, aquele viaduto que construíram e colocaram debaixo do viaduto pedras pontiagudas para que os mendigos não pudessem dormir lá à noite. Medidas de higienização. Jardim inaugurado, bonitinho, com um braço de ferro dentro dos bancos, assim, para impedir que os mendigos possam dormir lá à noite. Aí eles dormem no chão, na frente do banco. Então lembrai-vos dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Vocês já pensaram? A gente tem que colocar no lugar na pele dos outros. Você não tem casa, você não tem o que comer, você não tem um emprego, você não pode nem dormir, nem deitar num espaço público? É porque não estamos considerando como gente, como irmãos. Então vocês estão vendo que a caridade não é uma declaração bonita e romântica, não, é exigente. A caridade é muito concreta. Então, a primeira recomendação de Hebreus, quase a conclusão então da carta. Perseverai no amor fraterno. E vai dizendo o que é esse amor fraterno. Podíamos fazer muitas outras aplicações. Primeira coisa, caridade. Segundo, que ele está colocando aqui, o matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Então, um outro conselho que ele está nos dando é a castidade. A castidade. Até nos últimos domingos nós refletimos sobre isso ao comentar a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, nos 2 últimos domingos. Então, a castidade própria de cada estado, do estado matrimonial, da vida de solteiro, da vida do consagrado. Todos somos chamados à castidade. Ninguém pode usar o próprio corpo ou o corpo do outro como se fosse um mero objeto de prazer. Ninguém pode ser manipulado. Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Devemos olhar uns para os outros, como diz as bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, com o olhar de Deus. Com o olhar de Deus. Ninguém é objeto.
Vocês estão vendo que a castidade está ligada com o quê? Com a caridade. É uma decorrência da caridade. Terceiro conselho, pobreza. Não com essas palavras não, mas é o que diz aqui. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o homem? Então, uma vida modesta. Todos nós cristãos somos chamados a uma vida sóbria, a uma vida simples, a uma vida de solidariedade. Vocês estão percebendo que essas coisas que eu estou falando aqui dizem respeito até à vida consagrada? Caridade, castidade, pobreza. Mas não é só para os consagrados e para os religiosos, é para todos os batizados, para todos os cristãos, cada um com a pobreza e a castidade própria do seu estado de vida, da sua vocação. Então, que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Vejam como isso é o contrário do que muitas vezes nós temos na nossa sociedade. Tem gente que vive só em função do amor ao dinheiro, sempre querendo mais, é uma coisa insaciável. Por causa do amor ao dinheiro, é capaz de pisar em cima dos outros e passar por cima dos outros. São Paulo vai dizer também numa das suas cartas, que o inimigo do gênero humano, ele começa por aí. A cobiça, a ambição, o amor ao dinheiro, a avareza, é o princípio de toda a idolatria e do pecado. Então, que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: eu nunca... Quem fica amando o dinheiro, está colocando a sua confiança no dinheiro e não em Deus. Por isso é que é idolatria. Colocou no lugar de Deus um ídolo, o dinheiro. Mamona, diz o Antigo Testamento. Então, quem contenta-se com o que tem e que não vive movido pelo amor ao dinheiro, coloca sua confiança no Senhor e pode dizer o que foi cantado no Salmo aqui também. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, de modo que podemos dizer com ousadia: o Senhor é meu auxílio, jamais temerei. Que poderá fazer-me o homem? Não foi isso que foi cantado no Salmo? O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem temerei? Só pode rezar esse Salmo ou cantá-lo de verdade quem coloca a confiança em Deus e não no dinheiro. Então é o terceiro conselho. O último desse trecho: lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. O que está dizendo? Obediência. Estão vendo que são os conselhos evangélicos? Castidade, pobreza e obediência. Mas, acima de tudo, e informando tudo, a caridade. Lembrai-vos dos vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus. Obediência a quem? Obediência é uma palavra que vem do latim. Obedir, dar audiência, dar ouvido, dar escuta. A quem? A Deus, a palavra de Deus. Então, lembrai-vos dos vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. E, portanto, obediência a quem? Ao magistério da igreja, que está pregando a palavra de Deus, os vossos dirigentes, ao Papa, aos bispos, ao magistério da igreja ao longo da história. E aí conclui, quem faz isso aí pode então entender esse último versículo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Então, sem caridade, castidade, pobreza, obediência, o nosso seguimento de Jesus não é radical nem autêntico. Todos nós somos chamados a dar esse testemunho ao mundo. Nem todos somos chamados a fazer o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. João Batista, que deu o testemunho cruento, o martírio, por causa da sua pregação. Depois, naquela festa, ele então vai ser decapitado, como nós ouvimos nesse trecho aqui, que eu não vou hoje comentar mais longamente, mas que mostra a crueldade a que chega o ser humano diante dos seus caprichos. A cabeça de João Batista numa bandeja
numa festa, num banquete, né? Não é isso que acontece muitas vezes com aqueles que têm amor ao dinheiro, os poderosos, resolvem tudo né, a respeito do povo, a cabeça das pessoas, né? Se alimentam do sangue dos outros, da exploração dos outros, da maldade com os outros. Hoje celebramos essa memória litúrgica de Santa Águeda, é outra mártir do início do cristianismo. Águeda vem do grego boa, uma pessoa que espelhou a bondade e que vivia uma vida nova, fez a consagração, se ofereceu como uma pessoa que queria viver a virgindade, desposar unicamente o Cristo, uma novidade. Águeda era bela e o governador daquela região queria desposá-la e tentou de todas as formas atraí-la, mas ela resistiu, então a denunciou como cristã e ela vai sofrer o martírio. Então, seja Santa Águeda, seja São João Batista do Evangelho de hoje, são pessoas que deram testemunho. De quê? Do que nós acabamos de ouvir. Caridade, castidade, obediência e pobreza. Que esses santos intercedam por nós, que viemos hoje aqui celebrar a primeira sexta-feira do mês, que a gente possa olhar para o coração de Jesus e pedir essa graça. Senhor, que esse fogo que sai do vosso coração nos inflame de amor, para vivermos na caridade, na castidade, na pobreza, na obediência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.